Ô pessoal, vem cá um pouquinho vocês aqui. Isso vai ajudar muito. Ô, vem cá vocês aqui um pouquinho. Nós temos um jeito diferente de mexer no pomar, vocês já perceberam. É um hábito nosso aqui há muitos anos. E eu fico surpreso, como eu sempre comento, eu fico surpreso de ver que o assunto... Apenas completando, precisa ver quantos anos o sítio tem. Porque se é novo, normalmente não. as pessoas pegam e são muito impacientes. Com 2, 3 anos já querem produção. Produção. Não existe. Então isso não existe. Tem que ter 6, 7 anos para chegar numa... Para começar a produção. A produção. Então é muito normal que dê florada e caia. Muda nova. E não adianta. E se vocês forçarem na adubação, é pior. Adubação química num terreno já detonado, a planta regride. Mas mesmo assim, o exagero também na adubação orgânica também... Tudo que é exagerado faz mal, não importa o quê. Então tem que ter o bom senso, ver o pH e respeitar o tempo, né? Isso. Por isso... Uma persistência, uma continuidade no tratamento natural. Exatamente. Com certeza, depois de um tempo, isso vai... Estabiliza. É que eu ia responder. Então nós falamos de churume, para regar em torno das árvores de fruta o ano todo, uma vez por mês, churumes diferentes. E cobrir o solo com matéria orgânica, não deixar a terra pelada. Só o churume, diversificado, a matéria orgânica no teu pomar, e uma vez por mês, no mínimo, uma cal da bordaleza que tem cal, que é cálcio, sulfato de cobre, que é um adubo, faz parte de uma adubação, o teu pomar já não entra em regressão. O Dante estava aí, Passa pra lá. o Dante estava, se você quiser falar, O quê? Ele está ressaltando que o calcário, por ter magnésio e o cal, né? E além de levar o pH para o pH de 7, 5, 6 e um pouco, o importantíssimo, é o ideal. No Brasil, então, primeira coisa é falta de calcário, que o solo brasileiro é ácido. Se o solo é ácido, se o solo for ácido, você vai colocar adubo químico, vai piorar o solo. Vai acidificar ainda mais. Vai piorar o solo. É isso aí. Bem lembrado. Passar as perguntas? Pergunta lá. Já vai, já. Só ela quer falar alguma coisa. Fala. É o seguinte, o senhor Tarcísio me deu um ginipapo e na Bahia eu queria saber, sempre eu falei para minhas irmãs que talvez é a mudança de clima, né? Porque na Bahia é mais quente. Sim. O ginipapo na Bahia, a partir de junho tem bastante ginipapo. Colheita. Fazer o licor e tal. E o senhor Tarcísio, o Bacílio, né? Foi em setembro, né, que o senhor me deu. É tanto ginipapo que ele tem. Nossa, ele mandou uma vasilha para mim, como foi tudo novinho, acabou amanhã. Fruta. Você mandou fruta. Aí ele me deu também, que inclusive eu conservo tanto para fazer o suco, né? Eu vou fazer umas balas, vou levar para ele, que eu levei umas balas. Você congelou? Congelou a polpa. E eu congelei umas para dar, porque como eu fiz a cirurgia e aconteceu tanta coisa, não deu para mim. Então vou fazer o licor, né, de novo para ele, que eu deixei em conserva. Então eu queria saber qual é a diferença da Bahia para que se é devido ao clima. É devido ao clima, né? Lógico, sem dúvida, é clima. A produção dele aqui, que cidade é tua família na Bahia? Tuas irmãs moram? Gandu, sul da Bahia, Gandu. Gandu? Chama Gandu? Gandu a cidade. Então. Uma pergunta interessante, desculpa. Fala. Solo arenoso, ele é ácido? Não necessariamente, não. Não necessariamente. Pode estar a terra pobre por ser arenoso, e a terra, como é arenosa, a chuva lava ela com mais facilidade. Aí a terra vai ficando ácida e pobre. Se é arenoso, dependendo do tipo da encosta, a chuva lava sim. É ali que vem outra vez a cobertura morta. Aí veja lá. Local arenoso, que a terra é mais solta, é mais obrigação ainda de ter cobertura morta nesse terreno. Senão a terra vai empobrecer e vai virando ácida. Por quê? A chuva lava a nutrição da terra. Sim? A água percola mais através do solo arenoso, né? O termo correto é esse. Ela percola mais, ela caminha mais, ela anda mais, ela arrasta. E ela leva ela os nutrientes. Então o solo arenoso tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido que ele está falando. Lógico. Cobertura morta, enfim, curvas de nível, deixar, enfim, cuidados um pouco maiores. O senhor está falando sobre ginipapo, o senhor ia dar a resposta e ele acabou de... Então, talvez a diferença da produção dele
O clima onde ele está e o solo dele é diferente de onde vocês estão. Então a planta não responde igual. Como está tendo brutalidade de clima no Brasil todo e no mundo, certas regiões estão sofrendo mais do que uma outra. Porque às vezes você pega um calor intenso na tua região, durante um mês e meio, que na época da colheita dele não teve aquele calor intenso. Então a planta dele não estressou. E a tua da tua cidade pode ter estressado por um veranico muito forte. Mas acontece que desde menino, meu pai tinha fazenda, desde menino é assim, só dá na época de São João, porque é o licor, a tradição, o licor do genipapo é do São João. Então, Pois é, mas né? no teu clima ele continua produzindo nessa época? Continua, pois é, eu queria saber, então eu até falei pra você, talvez seja de mudança, porque aqui em São Paulo, como ele é frio, né, e lá é calor, e sempre assim, sempre dá. É diferente a colheita. É diferente, Lógico que é cai, região. É que o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitos climas diferentes. Então a colheita de uma fruta no Brasil, em vários lugares do Brasil, são em épocas diferentes. Isso é normal, porque o Brasil é muito grande. Os climas são muito diferentes. Deu para entender? É clima. O Brasil é grande. O Brasil é um continente. Nossa, Tá bom, ele traz. Tem pergunta? Vai. Vamos lá. Patrick. Vamos agora para as perguntas? Isso. Vamos lá. O Patrick ele quer saber sobre o Decompom, no estado de São Paulo. Você fale um pouco sobre isso. Decompom, família de citros. A muda é muito importante saber a muda de onde foi comprada, porque o Decompom já foi feito enxertos dele com alguns outros porta-enxertos e o Decompom não deu produção boa não. Então, Decompom e outros tipos de árvores frutíferas, a gente volta a falar, tudo depende do sucesso da muda ou do plantio, se a muda que ele comprou foi do local correto e se foi enxertado em porta-enxerto correto. Você entendeu? Porque antigamente a produção era nula ou quase nula, porque o porta-enxerto que ela era trabalhada não era o correto. Acho que de uns 5 anos para cá, 8 anos para cá, acertaram melhor para o estado de São Paulo o tipo do porta-enxerto. Você tem alguma informação sobre isso, não tem? Francisco lá de O que? o Francisco São Miguel Arcanjo, o que ele falou? disse que tem que ser enxertado na muda de Poncã. Ele falou isso? Falou. Então, eu já li matéria, fala um pouco diferente do que da Poncã. Então, talvez a Poncã deve ser uma das variedades que vai bem. Dá melhor. E tem outra variedade E também. ele não pode mais ser chamado Decopom. E sim, Quinsei. Isso por quê? Essa matéria eu não li. Porque no Registraram o nome por causa da planta. É cópia dela. É cópia. Então fizeram o nome dela aqui no Brasil. Quinsei. 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 É bom, eu não sabia disso. Deixa- Mais uma informação. Deixa eu te falar uma coisa. Além dessa pergunta, teve uma pergunta já no começo lá, se tem como fazer uma porquia De quê? no caqui. Então, não, tudo se faz ao porquia. Certo. Tudo se faz a porquia. Não é anormal. Você faz a porquia no caqui, você pode fazer na cerola, você faz na jabuticabeira. Nada contra. Certo. Nada contra. Mas ela enxertada, tendo um broto do chão de um caquizeiro e enxertando em cima dela, a planta entra em produção mais rápida e a carga da fruta é um pouco maior ao longo do tempo. Mas que dá certo, dá certo. Dá. Sérgio, uma pergunta do Carlos Rodrigo Perdozin, de São José dos Pinhais. A condução da videira em Y, qual é a altura dos arames e o tamanho das travessas? E qual é a distância entre os palanques? Então, é assim, tem muita literatura que fala sobre isso, tem muita publicação. Ele não precisa ter essa dúvida, porque ele entrando em qualquer site do IAC ou da Embrapa e por aí afora, tem muita explicação sobre isso. Mas a grosso modo, dependendo da variedade da uva, existe alteração na altura dos arames, dependendo da variedade da uva. Se é de copa grande e se é variedades de uvas de cachos frondoso. Aí o tipo do Y é um pouco diferente, ele é um pouco mais alto e um pouco mais aberto. Então, o tipo do teu Y, você tem que ver a variedade da uva que você quer implantar. Aí tem publicação sobre isso, é muito simples isso, não tem dificuldade nenhuma. Dependendo da variedade da uva que a pessoa quer fazer em Y, tem alguma alteração na altura do arame principal, como no tipo da abertura das travessas em Y. Tá? Então não é padrão único.
vai muito dependendo da variedade da uva que a pessoa quer. Tem publicação sobre isso, viu? Tem mistério não. Sérgio... Pera, o Vaes, pode ser um minuto? Vai que fala, Vaes. Eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Amaral, de Caxias do Sul. Ele diz o seguinte: quero cultivar 1 hectare de uva Bordeaux. Fiz análise da terra, onde pretendo plantar. A minha dúvida é se falta muito insumo para corrigir o solo. Olha, veja, pela... Ele postou lá no ele no fez um grupo histórico, entendeu? as análises da terra. Ah, tá. Então, veja, eu vou responder para ele. Se é que a gente pode dar uma dica, se ele quer começar a implantar 1000 videiras de Bordeaux, deve ter algum motivo porque ele quer Bordeaux, ou ele já tem aonde negociar, ou é o gosto dele, eu não sei. Para ele ficar diferenciado da média que tem por aí afora, não sei se a intenção dele não está explicado, se ele também quer partir para um cultivo com menos agressão química. Não sei qual é o que ele quer. Então, a nossa explicação para ele, voltado em cima do que a gente tem, o jeito de trabalhar, se ele quer ter sucesso, se ele quer ter uma uva que nem o peixe tem, que ele está virando o cafezal dele para todo trabalho orgânico, então a intenção é essa, para melhorar o preço final e diminuir o teu custo fixo, certo? Diminuir custo. Não é esse teu... fundamental. É isso. Então, Custo de produção muito alto. é isso. Então, para ele não entrar nesse ritmo de consumo de produto químico com pouco critério, ou seja, abusivo, se ele quer continuar a implantar uma coisa relativamente correta, primeiro, tente trabalhar em cima, já que é Bordeaux ou Merlot, ele consegue trabalhar com um produto mais natural. A calda bordaleza vai muito bem nela. E se ele trabalhar em cima desse manejo que a gente fala, cobertura de solo, tem muito agrônomo antigo que fala sobre isso, tem muita gente boa que fala sobre isso. Se ele fizer o manejo do solo orgânico, com matéria, cobertura morta no chão, regas com churume, manejo normal, sem agressão, ele vai ter um grande sucesso pela clientela que ele vai ter. Se, conforme ele for fazendo a correção do solo dele, ele vai precisar de fósforo, o cálcio ou qualquer nutrição, tem muita matéria orgânica por aí que é natural, que ele vai compensar o solo dele. É isso. Então, se ele quer ter um sucesso, não sei se é isso que ele quer, eu acho que ele tem que ir na linha do Marcílio, que é plantador de café. Está mudando do trato tradicional, ele está indo para um manejo sem agressão. E eu acho que aí, se você partir por esse caminho, você vai ter uma boa produção e uma venda e uma clientela classe A, que é o que o mundo está pedindo. Não sei se isso responde para ele. Será Sim. que é mais ou menos isso? Apenas só comentando mais um pouco, quando mais, se o terreno dele sempre foi, de uns anos para cá, colocado somente 3, 4 elementos químicos De nutrição? De nutrição, É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Então eu queria lembrar o seguinte, que a agricultura orgânica, ela tem de 18 até 32, dependendo dos elementos químicos que você vai acrescentando. Que a natureza pede. Exatamente, que a natureza pede. Isso. E ao mesmo tempo, inicia-se um ciclo virtuoso, que a cada ano, a cada tempo que passa, a terra dele vai subindo de qualidade. É o caso nosso aqui. Exatamente. É o churumes que a gente troca todo mês. Então, essa diversificação de vários elementos, de vários adubos orgânicos, alternando, vão fazendo, então vai completando. Agora, se ele pensa que como ele está dizendo aqui, se faltar muito insumo, eu acho que... Pode até estar faltando, mas ele vai corrigindo a médio prazo. Eu pergunto para você, a terra, as raízes, a planta, ela não extrai do solo exatamente o que ela precisa? Então, o que ela precisa. Agora, se o solo dele está muito detonado, que a gente não sabe, ele vai ter que fazer a correção dentro do possível com matéria orgânica ou coisa semelhante, que o terreno dele em um ano e meio começa a ficar produtivo. Começa a ficar. Começa. Então, é a médio prazo. Não é que ele vai corrigir hoje, daqui 2 meses está tudo bom. Não, leva claro um ano para começar a terra a responder. Alguns anos, eu diria. Eu lógico. diria alguns anos. Sim, sim. É que nem um self-service, né? Isso. Fica lá à disposição da planta
Quando Cada ela um precisa de determinado consome o que quer. nutriente, Isso. não é mesmo? Por isso que os churumes, que a gente fala há muito tempo, que os antigos faziam, em produtos diferentes, o churume regado, tem nutrições diferentes. O esterco de ave tem uma nutrição, no outro mês se faz com humus de minhoca, tem outra nutrição para o solo, no outro mês se faz com torta de mamona, tem outra nutrição. Ao longo de um ano, o teu solo está sendo enriquecido. Nunca esquecendo, cobertura morta no solo. Nada de deixar terreno pelado, não existe. Esse é o mais importante. Não adianta fazer um manejo legal e deixar a terra pelada, isso não existe. Antes de mais nada, cobertura no solo, pela brutalidade do clima. Depois você pensa em melhorar o solo. Primeiro, quer melhorar o solo? Cobertura no solo. Cobertura morta ou cobertura verde. É só filmarem depois. Olha o chão da nossa chácara, depois nós vamos filmar. Toda ela é coberta com uma matinha nativa dela. Uma parte nós roçamos esses dias e tem parte não roçada para mostrar 40 centímetros de massa verde com essas chuvas de um mês para cá. Agora vamos passar a roçadeira novamente. Ou seja, a primeira preocupação nossa aqui é a cobertura do solo. Depois eu faço o resto. Sem cobertura no solo, nada feito. É essa a resposta. É isso aí. Sério?